Meus queridos irmãos, graça e paz a todos, um bom dia, uma boa semana de trabalho, um bom dia de segunda-feira, logo de manhã abençoada. Louvado que Deus seja contigo em todo lugar, em toda parte que você estiver. Deus abençoa a sua vida. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o ID, né? O ID de Jesus. Para quem foi o ID de Jesus? O que você acha? Temos sido ensinado que o ID ainda continua. Louvado seja Deus, para que nós venhamos resgatar as almas, né? Para Jesus. Mas será que ele já não fez isso? Será que precisa ainda de nós, nos dias de hoje, fazer isso para Jesus? Desclassificar a sua obra, os seus feitos na cruz do Calvário? Vale a pena você meditar nisso. Vamos lá, vamos entender então a palavra de Deus. Glória a Jesus. Muito bem, então para quem que foi o ID, né? Marcos capítulo 16, verso de número, eu vou ler o 14, né? 14, o 15 e até onde Deus mandar. Finalmente apareceu aos 11. Jesus apareceu aos 11. Judas já não estava mais, já tinha se enforcado. Então apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que tinha visto ressuscitado. Então, a gente observa aquela cena, as mulheres indo até o sepulcro, onde está registrado em Mateus, e lá aparece lá o varão de branco e diz, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quando as mulheres voltam para os discípulos e avisa Pedro, Tiago e os demais irmãos, os discípulos que estavam ali, eles não acreditaram. Então Jesus aqui lança em rosto aquele acontecimento. Então vocês observam, louvado que Marcos está citando Mateus. Coisa tremenda, né? Mas muito bem, para eles, para os discípulos que eram todos judeus, não tinha um brasileiro lá. Não tinha um argentino, não tinha um europeu, era todos judeu. Isso há 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. Então, vocês observam que o registro bíblico, ele está dizendo que o Senhor disse para eles, depois de ter lançado em rosto a incredulidade, a dureza dos seus corações, por não haverem crido naquelas pessoas que tinham visto e tinham testificado que Jesus já tinha ressuscitado. Jesus disse para ele, ide por todo mundo, todo mundo do império, aonde Roma conquistava, onde Roma dominava, ide por todo mundo. Está falando para aqueles 11 apóstolos, que aqui fala de 11, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Muito bem. Diferente das novas línguas que se fala hoje nos dias atuais. Muito bem, a novas línguas aqui foi um dom, foi algo sobrenatural. E no dia do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, Deus derramou esse poder sobre
os 11, no dia do Pentecoste, do qual falaram em outros idiomas, em qual as pessoas ficaram abismadas de saber que todos eram galileu, mas que falava nos seus próprios idiomas. Então, língua estranha é idioma. Foi Deus ajudando na evangelização do mundo de então, para poder entender a mensagem das boas novas do reino. Todos teriam que entender, mas nem todos falavam o mesmo idioma. Então Deus, ele trouxe o sobrenatural e os apóstolos falavam, transmitiam a mensagem e todos ouviam. Aquelas pessoas falando nos seus próprios idiomas entendiam o mistério de Deus. E não era de cantalabacaia, que isso não é idioma, entendeu? E tantos outros sintomas de línguas, né? Estranha, que é estranha mesmo. As pessoas não entendem você falando essa língua estranha. As pessoas têm que entender. Se outras pessoas estrangeiras entender o que você está falando em língua estranha, como se fosse eu falando com você em português, aí sim, essa língua seria sobrenatural. Mas enquanto tem que haver um intérprete com entendimento humano, não tem condições. Foi idioma, línguas estranhas daquela época, né? Daquele tempo. Muito bem. Para quem que Jesus disse ide? Para os pentecostais? Para os presbiterianos? Para os testemunhos de Jeová? Os batistas? Para os protestantes? Para quem foi que Jesus disse ide? Então vamos lá, vamos continuar. Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então está bem claro. Jesus foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para você e nem foi para mim. Mas nós vamos entender esse mistério. Capítulo 15 de Mateus, verso 24. E ele respondeu, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher que corria atrás de Jesus, ela não era de Israel. Essa mulher cananeia. Muito bem, ela corre atrás de Jesus pedindo socorro para sua filha que estava completamente endemoniada. E Jesus fala isso para os discípulos, porque os discípulos falam para Jesus, o senhor está despedindo alguém que vem gritando atrás de nós? E aí Jesus respondeu isso. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá vendo? Foi para a casa de Israel. Muito bem. Tá aí o texto. Agora nós vamos... Alguém hoje pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Alguém pode dizer isso.
Mas os discípulos de Jesus, põe na sua cabeça isso, ninguém é discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que têm o nome escrito. O nome deles está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Tem o seu nome aqui escrito? Você é judeu? Os discípulos de Jesus eram todos judeus e o nome deles está escrito. Então, esses são os discípulos de Jesus. Então, tá aí. Muitos podem até dizer que é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus têm o seu nome escrito na Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 10. Só botar um pouquinho. Bastante esclarecedor, né? Esse texto. E chegando os 12 discípulos, lhe deu poder. Para quem que Jesus deu poder? Para expulsar os demônios, os espíritos imundos, para expulsar e curar todas as enfermidades e todo o mal. Então você observa, hoje nós vivemos numa época onde tem hospital em todo canto aqui, onde eu moro tem hospital. Hospital do SUS, hospital particular, convênio, Santa Casa, tudo tem aqui. Né? Então, quer dizer, naquela época não tinha nada disso. Né? Então, o mundo, só os ricos tinham médicos naquela época, e a medicina bem atrasada, não tinha a tecnologia avançada da medicina que tem hoje. E nós vemos aqui que era necessário Deus mandar, Deus dar autoridade aos discípulos para chegar nas aldeias e curar os enfermos, pessoas que estavam, tinham enfermidades malignas, né? E enfermidades e todo o mal era expulso em nome de Jesus. Então Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro é Simão, chamado Pedro. O segundo é André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Felipe, Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lemeu, apelidado de Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariote, aquele que o traía. Então tá aqui o nome dos 12. Muito bem. Coisa boa, né? A gente estudar a Bíblia. Então, esses são os discípulos de Jesus. Os demais não são discípulos de Jesus. Muito bem. Vamos continuar. No começo do ministério de Jesus, esses são os discípulos e todos são judeus. Paulo confirmou isso em Colossenses capítulo 1, verso de número 23. Diz assim: se na verdade permanecerdes fundamentado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Tá vendo? Paulo está dizendo que esse evangelho que Jesus deu para os discípulos já tinha sido pregado a toda criatura naquele mundo de então. No mundo controlado os romanos. O Império Romano conquistou todo mundo da época. Então, está aqui Paulo dizendo que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Também foi chamado para pregar também o evangelho, ministro do evangelho. Então está aqui, foi confirmado essa pregação lá.
Vamos continuar. Já foi pregado, né? Marcos 16:15, Paulo confirma em Colossenses 1:23. Agora nós vamos ler em Colossenses 1 aqui, versículo de número 3 ao 6. Graça damos a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservado nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Olha aí, o Evangelho já chegou lá, né? Já chegou a vós. Como também está em todo mundo. Todo mundo, o Evangelho naquela época já estava em todo mundo. E já vai frutificando, olha aí, crescendo, né? As igrejas na comunidade. Como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, esse evangelho já foi pregado no primeiro século. Muito bem. Aí tem um mistério aí muito grande. Muito bem, vamos continuar. No capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 8, diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, o evangelho já tinha sido pregado, todos receberam Jesus Cristo. Então, Paulo estava ensinando que era para eles andar em Cristo, arraigados e sobreedificados nele, tá vendo? Porque o fundamento é Cristo e a gente não pode criar ou fundar outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Então tem que estar sobreedificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado abundantemente em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Não pode ser presa de ninguém, viu, irmão? Tem que estar fundado em Cristo. Por meio da filosofia ou da vã sutileza, segundo a tradição dos homens. Dos homens. Segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Tá vendo? Então, Paulo, ele tinha um cuidado tão grande com a pregação do evangelho e do fundamento que é Jesus Cristo. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz aqui, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o fundamento do evangelho que Paulo pregava era Cristo e esse crucificado, que somente depois da cruz acabou o arrependimento de pecado e o batismo, porque agora todos somos batizados em Cristo, não pregamos, porque somos gentios, não pregamos o evangelho da circuncisão, que é o evangelho
da sombra das coisas futuras, mas pregamos Cristo crucificado, que através de Jesus Cristo a salvação, louvado seja Deus, foi concretizada. Então tá aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. E só em Cristo crucificado não conheço o Jesus segundo a carne, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo, ele está falando que ele não conhece mais Jesus segundo a carne. Vamos lá, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5:16. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, tá vendo? Contudo, agora, nos dias de Paulo lá, agora já não conhecemos desse modo. Aí ele diz no versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Ele estava falando, louvado seja Deus, do arrependimento do batismo. Estava falando das coisas figuradas, né? Porque agora quem está em Cristo, nova criatura é. Não existe mais a velha criatura. Agora é a nova criatura, porque está em Cristo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Depois de Cristo, irmão, acabou a velha criatura, agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Através desse ide que aconteceu no primeiro século, já se cumpriu, foi dado aos apóstolos e também ao apóstolo Paulo, e nós vamos já falar disso. Muito bem, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos o evangelho da circuncisão. Mateus 10, livro histórico de Mateus 10, versículos 5 e 7. Jesus disse para eles não ir em cidades samaritanas, só na Judéia. Então, evangelho da circuncisão, que é o evangelho dos judeus. Ele pediu a Pedro, vamos para Gálata, agora mais para frente um pouquinho, depois de Coríntios, nós encontramos aí o Evangelho de Gálata, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, tá vendo? Apostolado da circuncisão, o evangelho da circuncisão, Jesus pregou aos discípulos e fez Pedro se tornar apóstolo da circuncisão. Pedro pregava o evangelho dos judeus, da circuncisão. Muito bem. Esse operou também em mim, estava dizendo Paulo aos Gálatas, em mim, com eficácia para com os gentios. Então, tá vendo aí? A palavra do Senhor, que coisa boa, né? Paulo foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão. Então, havia dois evangelhos. Os 7 antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, disse Paulo. E eles viram que o evangelho da incircuncisão, da circuncisão, Jesus pregou aos seus discípulos para que eles ensinassem somente em Israel. O evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo no versículo 7 aí,
e a Pedro da circuncisão. Então, dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Então, tá aí. Como com o batismo do arrependimento, o evangelho da circuncisão, com o batismo do arrependimento, que era a sombra das coisas futuras, também dos costumes da Páscoa, que era costume dos judeus, a Páscoa, comer o pão com o cordeiro, enfim, a Páscoa dos judeus, e etc. Pedro batizou 3.000 almas no dia do Pentecoste. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 1, verso 13, capítulo 2, do 37 ao 42, ao versículo 42. Nós vamos confirmar isso no dia do Pentecoste. Muito bem. A graça de Deus, ela já foi revelada a Paulo. A Paulo foi revelada a graça. Vamos lá, capítulo 2 de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 de 2 aos Coríntios, verso 1 ao 7. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo estava falando dele mesmo. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra inefável, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriaria, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. É para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Quer dizer, Satanás aqui é um adversário. Não vamos espiritualizar esse Satanás. Satanás aqui não é o chifrudo, não é aquele que tem rabo, que nem a Igreja Católica fez e colocou na cabeça dos religiosos. Isso aqui é um adversário, um mensageiro de Satanás, do adversário da igreja, dos cristãos, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então, Paulo recebeu o evangelho, foi arrebatado ao terceiro céu, e o que ele recebeu, ele dizia que não era digno de alguém ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí a palavra do Senhor. Capítulo de número 3 de 1 aos Coríntios. Capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, por sábio arquiteto, fundador, arquiteto, e o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Então, quer dizer, Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como arquiteto, e como sábio, né? Ele pôs o quê? O fundamento, que é Cristo,
e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha que coisa interessante. O evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo, né? Onde nós lemos no versículo 7. Na graça não somos submetidos ao pecado. Então, vamos ler aqui Romanos capítulo de número 1, verso 5. Olha o que diz aqui. O que Paulo recebeu, ele escreveu para nós entender. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Está vendo? Para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. Entre os quais sois também vos chamado para serdes de Cristo, de Jesus Cristo. E todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o fundamento do Evangelho está baseado neste fundamento, pelo qual ele disse: recebemos a graça e o apostolado. Então, todos nós que somos da graça temos um apóstolo colocado por Jesus Cristo, chamado apóstolo Paulo. Então, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, ele nos traz essa doutrina, esse ensinamento, esse apostolado, que o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo, não pode pôr outro fundamento, nem a campanha das muralhas, não pode colocar a campanha do véu, não pode, porque isso aí é acrescentar aquilo que Cristo já fez. E Cristo é suficiente, não precisa de acrescentar nada, nem o batismo do arrependimento, porque Cristo, aqueles que, aqui diz o versículo 7, os quais sois também vós chamados para serdes de Cristo, através do evangelho da graça de Deus. Amém? Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Vamos ler aqui o capítulo 6, verso 14. Capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha aí que o pecado, irmão, depois da cruz. Por isso que Cristo, ele é o fundamento que Paulo colocou como apóstolo dos gentios. Fundamento, não se pode construir nenhum outro fundamento, porque o fundamento já foi colocado. Então veja como você edifica nesse edifício, que é o evangelho da graça de Deus, e a gente não pode pôr outro fundamento. O fundamento já é Cristo. Ele é o Salvador de todos aqueles que crêem. Muito bem. Que coisa gloriosa. Então tá aí, versículo 14. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Tá vendo? Mas debaixo da graça. A lei acabou. Acabou a lei. Quando o templo caiu, acabou tudo. Não tem mais judaísmo, não tem mais escribas e fariseus, não tem mais a lei de Moisés, que tudo acabou. Agora só permanece a graça de Deus. Porque o templo
o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo acabou. Era chamado de céu e terra. Então, para os judeus, o templo ou o tabernáculo era chamado de céus e terra, porque lá habitava a Shekinah de Deus, habitava o Todo-Poderoso, segundo as Escrituras. Mas, louvado seja Deus, foi destruído. O juízo de Deus desceu sobre Israel e acabou com o adversário. Acabou com a lei. Acabou com... porque houve uma transição. Acabou a lei e se estabeleceu a graça. Se acabou o velho e estabeleceu o novo. Então não pode agora, como disse Jesus, colocar vinho novo no odre velho, porque o vinho vai romper com o odre. Está entendendo a linguagem judaica de Jesus? Não se pode colocar um pano novo em uma roupa velha, porque o novo vai romper o velho. Então era Jesus falando já dessa transição, que o velho ia ficar velho e o novo ia se estabelecer. Meu querido, não dá mais tempo, né? Mas esse evangelho é uma benção. E eu quero que você medite aí em Romanos, capítulo 1, verso 5. Entenda, e você vai ver que esse evangelho, ele já se cumpriu e não foi para nós. Nós só temos que testificar o quê? Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que já ressuscitou, está à direita do Pai, no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que já somos salvos em Cristo, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Deus abençoe você, tenha uma boa semana, fique na paz.